Bom, o FAST, então, é o ultrassom guiado para avaliação de paciente com trauma fechado. Nós vamos dividir esses pacientes em FAST positivo e negativo. Positivo com achado, negativo sem achado, e dentro da sua condição hemodinâmica. Bom, instável, aquele com choque 3 ou 4, ou seja, tem que ter hipotensão. Positivo, centro cirúrgico. Se instável. Se estável, pode-se pensar em fazer tomografia. Negativo pode ser, num paciente instável, um falso negativo, sangramento extraperitoneal, extraabdominal, no caso, fratura de anel pélvico, por exemplo, pode ser retroperitoneal, tá? Então, é um paciente que é um sério candidato a ir ao centro cirúrgico. Pacientes estáveis com FAST negativo, conforme a gravidade das lesões, de lesões associadas, vai para a tomografia, conforme as lesões ou não lesões, só observação. Inicialmente, o FAST era para avaliar abdômen e saco pericárdico, hoje estendeu-se para tórax, com o objetivo de verificar a presença de pneumotórax. Normalmente eu costumo dizer que eu sigo o modelo do autor francês Commodore para fazer o FAST, né? Numa sala vermelha com um monte de alarmes e gente trabalhando em volta. Às vezes a gente tem que fazer o exame como deu e não seguindo uma ordem lógica, o que a gente não pode esquecer os sítios. Então, os sítios que devem ser examinados. Espaço hepatorrenal. Espaço hepatorrenal. Eu costumo recomendar que se comece o exame entre a linha axilar anterior e média, com o transdutor colocado, seu ponto médio, sobre o rebordo costal. Se o indivíduo cai em cima dos gases do intestino, ele sabe que tem que deslocar o transdutor para posterior, a fim de avaliar o espaço hepatorrenal. Avalia-se também o diafragma, espaço subfrênico e o seio costofrênico. Sinal de normalidade do seio costofrênico, a presença do sinal em espelho da ecogenicidade hepática. Bom, avalia-se também goteira parietocólica. Como que se avalia? Vendo se o continente desses gases, no caso o cólon, ele está em contato com a linha hiperecóica que representa o peritônio. Segue-se até a fossa ilíaca direita, acompanhando a goteira parietocólica. Do mesmo jeito que se faz o estudo do lado direito, se faz do esquerdo. Então, espaço espleno-renal, espaço subfrênico, seio costofrênico. Procure-se sempre os meus achados, né? As questões de normalidade, que é a ausência de ocupação desses espaços, ou a presença de coleções em qualquer um deles. Eu costumo também recomendar que sempre se comece o exame no lado esquerdo, mais cranial do que do lado direito e mais posterior do que o lado direito. Essa imagem aqui de tomografia representa bem o porquê, né? Do lado esquerdo, o diafragma não está completamente ocupado na sua porção, na sua face abdominal por um órgão sólido. Então, do lado esquerdo, ele sofre mais com a pressão das vísceras intraabdominais no indivíduo em decúbito. Então, por isso eu recomendo colocar o transdutor entre as linhas axilares médio e posterior e totalmente sobre o gradil costal. Do mesmo jeito que se examina a goteira parietocólica direita, se examina a esquerda. Depois disso, sempre que possível, né, examinar a pelve. Então, vai examinar
o espaço que existe entre o reto, aqui representado pela presença dos gases, né? Eu costumo sempre falar que como é que eu sei que é gás? Porque brilha muito e não permite a formação de imagem posterior. Então, se houver líquido em espaço reto vesical, temos um FAST positivo. Na pelve feminina, nós vamos procurar líquido tanto no fundo de saco posterior quanto no fundo de saco anterior, né? É lógico que o fundo de saco de Douglas, que é o espaço reto uterino, ele é mais profundo, mais inferior, né, do que o anterior. Mas é importante sempre revisar os dois espaços. Além disso, deve-se ter em conta que eventualmente esse útero poderá estar ocupado e a informação importante a se retirar, porque quem faz esse exame via de regra não é imaginologista e sim é um médico generalista, um emergencista, é ver se consegue identificar a presença de batimento cardíaco fetal. Essa é o máximo de informação que a gente espera que um emergencista consiga passar adiante depois para a obstetrícia, porque, na verdade, a prioridade aqui é a mãe, né? Quanto ao tórax, transdutor longitudinal, paralelo ao maior eixo do indivíduo, posicionado do terceiro ao quinto espaço intercostal na linha M clavicular. Como é que sabe que vai estar entre o terceiro e quinto espaço intercostal? Identificando o espaço, o ângulo de Louis, você sabe que tem a segunda articulação costo-external. Então, abaixo da segunda costela, segundo espaço. Logo após terceira costela, logo após terceiro espaço e assim sucessivamente. A ideia é que na linha M clavicular consiga se identificar partes moles da parede torácica, costelas, com suas respectivas sombras acústicas posteriores e o deslizamento do pulmão, né, através que a gente chama na língua portuguesa de deslizamento da pleura, né, na língua inglesa que eles chamam de lung sliding. Bom, eventualmente teremos de usar o modo M para identificar esse aspecto aqui, que é o chamado aspecto do o sinal do litoral, né? Seashore sign, areia, mar e céu. Aguardando recomeçar aqui o modo M, para que a gente possa analisar de novo a imagem, né? Então, a faixa de areia esse granulado, a linha hiperecóica, que é a linha da pleura, seria o mar, e o céu é tudo esse formado aqui pelas partes moles da parede torácica. Bom, examina o lado direito e o lado esquerdo, e aí temos também que examinar a janela subxifoide. A janela subxifoide é a única que o transdutor fica num plano transversal em relação ao indivíduo. Ele fica posicionado no ângulo subxifoide. O objetivo é que use, inclusive, o fígado como janela acústica para chegar ao coração, identificando, né, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo e ver se há presença de líquido no espaço pericárdico. Alguns exemplos de FAST positivo: líquido em espaço subfrênico direito, líquido em seio costofrênico direito, líquido em espaço hepatorrenal, um espaço de Morrison. No tórax, quando a gente não tem o lung slide visível, porque assim, quando a gente tem lung slide visível, a gente não precisa fazer mais nada. É valor preditivo negativo de 100% para
pneumotórax. É certeza de que não há pneumotórax. Quanto à ausência de lung sliding, nós temos que seguir a avaliação com o modo M para que a gente realmente veja se tem pneumotórax ou não. Nos casos que não tem pneumotórax, a gente já viu antes que vai ter o sinal, o seashore sign. No caso de ter pneumotórax, o que acontece? A gente vai acionar o modo M e nós vamos ter este aspecto aqui. Vai aparecer só a parte que seria o céu, né? Que é o Stratosphere Sign, né? O sinal da estratosfera, ou Code Bar Sign, né? O sinal do código de barras. Isso acontece quando o transdutor está colocado imediatamente sobre a área de pneumotórax. Outra possibilidade que pode acontecer é pegar a área de, como se fosse aqui, né? Essa área de transição entre pneumotórax e pulmão funcionante. Então, a gente vai ter uma parte tendo lung sliding e uma parte imóvel, tá? A esse sinal nós chamamos de ponto pulmonar, na literatura em inglês chama lung point. Bom, nos casos de líquido em seio costofrênico, como a gente falava no início, né, o FAST, ele determina a conduta. Então, o paciente instável, no contexto do trauma fechado, que tem esse achado em seio costofrênico, é um paciente que se pressupõe que seja hemotórax. Esse paciente terá de ser drenado, né, vai ser passado um dreno de tórax e deixá-lo em selo d'água. Se esse dreno de tórax drenar 750 ml ou mais imediatamente durante a passagem, ou ainda drenar 200 ml por hora durante 4 horas, esse paciente deixa de ser um paciente que vai ser manejado só com dreno de tórax e tem indicação de toracotomia. Todo paciente com coleção líquida no abdômen, no contexto do trauma fechado e hipotenso, né, é um paciente que vai para a cirurgia, vai para a laparotomia, porque se pressupõe que tem um sangramento ativo. Que lindo! Geral! Que lindo! Explode, DJ! Uau! Bonecão do posto tá maluco, tá doidão! Balança a cabeça, os braços e o popozão. São vocês! Bonecão do posto tá maluco, tá doidão! Balança a cabeça, os braços e o popozão geral! Rebola, remexe na dança do bonecão. Rebola, remexe, vem na palminha da mão geral. Rebola, remexe na dança do bonecão. Rebola. Eu faço essa brincadeira colocando o bonecão do posto, chamando de sinal do bonecão do posto, o sinal do Twister Heart, né? É o coração hipermóvel dentro do saco pericárdico cheio de líquido. Mas não basta isso, tem que também ter ciclos onde a gente não detecta relaxamento do ventrículo direito. E o choque provocado pelo tamponamento cardíaco, ele é um choque obstrutivo, então não temos nós temos uma complicação em relação à pré-carga, né? Então, são pacientes que precisam ser imediatamente intervidos, né, através de pericardiocentese. Inclusive, eu recomendo para todo aquele que eu ensino a fazer FAST que, se o paciente, além de hipotenso, né, um paciente que veio do trauma, né, que está hipotenso e que se observa a presença de turgência jugular, comece o exame pelo subxifoide. Bom, excluiu o tamponamento, vá para o tórax para verificar a presença de pneumotórax, porque se for um pneumotórax, a gente já sabe que esse pneumotórax está sendo hipertensivo e acaba provocando também choque obstrutivo. Então, eu recomendo que antes de continuar fazendo o FAST,
transforma esse pneumotórax fechado em pneumotórax aberto, né? Coloca uma agulha e resolveu o problema do choque obstrutivo e pode terminar o exame antes de passar o dreno de tórax para resolver definitivamente. Gosto de mostrar essas duas imagens também para que seja possível verificar a diferença entre derrame pericárdico provocando tamponamento do derrame pericárdico que não provoca tamponamento. Aqui a gente vê tranquilamente o enchimento do ventrículo direito acontecendo em todos os ciclos. Bom, de FAST era isso, tá? Em breve teremos mais vídeos sobre ultrassom no Point of Care.